nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 1 da segunda carta de São Paulo a Timóteo. E é uma carta, meus irmãos, e essa carta aqui é uma carta profundamente emocional, escrita da prisão, onde Paulo, perto do fim de sua vida, ele transmite seus últimos conselhos ao seu filho espiritual, que é Timóteo. Amém? E aqui, meus irmãos, neste capítulo de hoje, nesta carta, Paulo ele vai falar também sobre coragem, fidelidade, perseverança e a importância de guardar o dom de Deus. Amém? Mas antes de a gente darmos início a este estudo, estes primeiros versículos, como vocês sempre sabem, meus irmãos, quem está acompanhando o canal, que sempre antes de iniciar o vídeo e logo antes também de terminar o vídeo ou o estudo, eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, meus irmãos, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar aquele like, porque cada ação dessa que vocês fazem é muito importante para este canal aqui. E não só isso, meus irmãos, também vocês ajudam ao YouTube a cada vez mais a recomendar este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal aqui conhecer mais a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar, já também se inscreveu no canal. Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E meus irmãos, vamos ver aqui nestes primeiros versículos, dos versículos do 1 até o versículo 8, sobre saudação e gratidão. E vamos ver também sobre o reavivar o dom de Deus e sobre também vencer o medo. Dos versículos de 1 até o versículo 8. Vamos ver aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, do 1 até o 8, nestes primeiros versículos, do 1 até o 5, primeiramente, Paulo ele inicia lembrando que ele é apóstolo pela vontade de Deus, e ele expressa o seu carinho profundo por Timóteo. E também ele se recorda
das lágrimas de Timóteo e da fé que habitava primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Uma fé verdadeira e transmitida pela família. E aí, meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, aprendemos que a fé, ela pode ser um legado precioso, passado de geração em geração. E para nossa realidade, temos que valorizar a nossa história de fé, meus irmãos. Temos que valorizar a nossa história de fé, passada de geração em geração. E que também sejamos alguém que transmita essa fé para as outras pessoas. Amém? Por isso, valorizem a sua história de fé, meus irmãos. E nestes versículos também, do 6 até o versículo 8, Paulo, ele lembra Timóteo de reavivar o dom recebido pela imposição das mãos. Ele encoraja Timóteo a não ter vergonha do testemunho de Cristo, nem das prisões de Paulo. O Espírito Santo, ele nos dá coragem, firmeza e discernimento espiritual. E aqui aprendemos, meus irmãos, que o medo, ele não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Ele nos capacita para cumprir a nossa missão com força e amor. Amém? E para nossa realidade, sempre que o medo nos paralisar, que ele vai tentar nos paralisar, o medo, lembrem-se sempre, meus irmãos, que Deus, ele te deu um Espírito poderoso que te sustenta dia após dia, até o fim de suas vidas. Lembrem-se disso, meus irmãos. Amém? Vamos agora para esses próximos versículos, dos versículos do 9 até o versículo 14, penúltimos versículos, onde vamos ver aqui sobre o chamado e a graça de Deus, e vamos ver também sobre guardar o bom depósito da fé, dos versículos do 9 até o versículo 14. Vamos ver aí. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Meus irmãos, nos versículos do 9 até o 14, primeiramente nos versículos do 9 ao 12, para começar, Paulo, ele explica que Deus não chamou ele por mérito, mas sim por pura graça. E essa graça, ela se manifestou plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe vida e imortalidade. E Paulo, meus irmãos, mesmo sofrendo, ele afirma: sei em quem coloquei a minha confiança. E aqui aprendemos que a salvação, ela é um presente gratuito, uma graça. E podemos confiar
totalmente no Senhor, mesmo nas nossas provações, mesmo nas nossas dificuldades do dia a dia, nos nossos sofrimentos. Sempre lembre, meus irmãos, de confiar totalmente no Senhor. Podemos confiar no Senhor totalmente, mesmo diante das dificuldades. E aqui também aprendemos que quando vier a angústia, quando vier o sofrimento, quando vier a dificuldade, repita a frase de Paulo: eu sei em quem coloquei a minha confiança. Repita essa frase quando vier o sofrimento, quando vier a angústia, a dificuldade. Eu sei em quem confiei, em quem coloquei a minha confiança. Repitam isso. Eu sei em quem coloquei a minha confiança. Amém? E nos versículos do 13 ao 14, Paulo também, ele orienta Timóteo a conservar fielmente os ensinamentos recebidos e guardá-los com a ajuda do Espírito Santo. O bom depósito é a fé verdadeira, a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho. E aqui aprendemos, meus irmãos, nestes versículos, que a nossa fé, ela precisa ser protegida, cuidada e vivida com fidelidade. Por isso que temos que fortalecer a nossa fé diariamente, dia após dia, para não sermos levados por doutrinas falsas ou também o desânimo espiritual. Fortaleça a sua fé, meus irmãos, diariamente, para não ser levado por essas falsas doutrinas e principalmente o desânimo espiritual. Amém? E agora, nestes últimos versículos do 15 até o versículo 18, vamos ver um exemplo negativo e também um exemplo positivo. Nestes últimos versículos aí, do 15 até o 18. Vamos ver aí. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Figelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Meus irmãos, nestes últimos versículos, Paulo ele menciona que muitos o abandonaram por medo. Mas ele destaca o exemplo aqui de Onesíforo, que o consolou e o serviu com coragem. Este homem, ele foi fiel quando todos se afastaram. O nome dele é Onesíforo. É um pouquinho difícil, mas o nome dele é esse, Onesíforo. Ele foi fiel, este homem. Quando todos se afastaram, ele foi fiel ali, junto de Paulo. Foi fiel. E aqui aprendemos, meus irmãos, que a verdadeira amizade e a verdadeira fé, elas aparecem nas horas difíceis. Esta é a verdadeira amizade e esta é a verdadeira fé. É nas horas difíceis, não nas horas boas, mas sim nas horas difíceis, nas horas de dificuldades. E para nossa realidade hoje, aprendemos aqui que temos que ser como Onesíforo, que ele foi alguém fiel, um homem fiel, alguém que apoia, alguém que consolou, que consola, e alguém que permanece ali, fiel, mesmo no momento difícil. Uma pessoa que está ali, fielmente. Esta é a verdadeira amizade. É nas horas difíceis, é nas horas de sofrimento, nas horas de aperreio, como diz o nordestino. Na hora de aperreio, é isso, está ali, junto, fiel, sempre nas horas difíceis. Não só nas boas, mas sim principalmente nas horas difíceis. Amém? E meus irmãos, neste capítulo 1 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, aprendemos aqui hoje 5 lições.
Primeira lição que aprendemos hoje, que a fé, ela é um dom precioso, transmitido e cultivado. Segunda lição, que Deus, Ele nos dá coragem e não medo. Terceira lição, que a graça de Deus, ela nos chama a uma vida santa. Quarta lição, que devemos guardar o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, com fidelidade. E quinta e última lição, que a verdadeira amizade, ela se mostra nos momentos difíceis. Amém? Foram essas as 5 lições que aprendemos hoje na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos o estudo, como vocês sabem que está acompanhando o canal, que sempre antes de começar o estudo e também agora, antes de finalizar o estudo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar aquele gostei, aquele like, porque cada gesto desse, vocês, além de ajudar meus irmãos, este canal aqui a crescer, vocês também ajudam o YouTube a cada vez mais recomendar esse canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer muito mais a palavra de Deus. Amém? Por isso que o seu like, a sua inscrição e a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos é muito importante para este canal. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo aqui para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje essa palavra, essa mensagem de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.